Olá, eu sou Larissa Nobre e esse é o nosso canal Advogateando, os primeiros passos do advogado. E o meu desejo de sentenças procedentes e bons alvarás de hoje vai para a doutora Anis Júnior e doutora Ingrid França, ambos daqui do Rio Grande do Norte. Bom, vamos falar hoje de como se comportar em audiência de adoção. O vídeo de hoje é um pedido deixado aqui no comentário de doutora Raíssa Andrade. Então, o vídeo vai ser dedicado, a essa colega, a quem eu também desejo boas sentenças e bons alvarás. Bem, como se comportar em uma audiência de adoção? Costumo dizer que as audiências cíveis e de família são audiências muito parecidas, Muda uma ou outra coisa, mas em regra o direito é sempre o mesmo e a gente já tem uma noção do que vai acontecer devido à prática. Então, quantos por cento vai para um, quantos por cento vai para outro, quando é visita, quem que vai ficar visitando, quando é guarda, quem que vai ficar com a guarda. A gente já tem muita familiaridade, porque é tudo muito parecido, Acontece geralmente tudo muito parecido. Então, a audiência da adoção é uma audiência simples de fazer, especialmente se não houver litígio, certo? E se a criança tiver sido adotada da forma correta. Então, se os pais tiverem esperado a lixa, tiver chegado a vez, começa o processo de adoção, certo? E a gente pode até fazer um outro vídeo de como passar por essa legalização, Como a gente legalizar o processo de adoção. Mas hoje, especificamente, iremos falar a respeito da audiência. A audiência aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós não temos lugares marcados para sentar, certo? A audiência obrigatoriamente terá o juiz e o promotor da vara que vai defender os interesses da criança, certo? Lembrando que tudo que tem criança necessariamente precisa ter o fiscal da lei, o Ministério Público ali para auxiliar o interesse da criança, tá bom? Tudo que tiver criança incapaz. Então, na audiência estará o colega, a colega que está representando a parte que vai adotar. Se não houver litígio, não há muito o que fazer, não há provas a produzir. Então, apenas que a criança já está no seio familiar, já encontra-se encaixada, já encontra-se com os dias, na rotina da família. Então, não há muito há provas a produzir. E quanto a se comportar, aqui nós não temos lugares marcados, eu já disse. Então, a gente pode escolher um lado ou o outro, não tem problema. Se o processo for PJE, é bom que o colega já tenha familiaridade. E se não for, é bom levar alguma coisinha a mais. O Ministério Público vai fazer algumas perguntas, tá? Se a criança já encontra-se com a família, há quanto tempo a criança encontra-se com a família, como é o comportamento da criança. E se não houver litígio, é aberto o prazo para que façam as alegações, as razões finais do processo. E depois o juiz vai sentenciar. Mas se houver litígio, a coisa muda um pouco de figura, porque aí nós vamos ter provas a produzir. E nessas provas a produzir, é importante que o colega tenha conhecimento do processo e que desse conhecimento tenha-se também a guarda da criança, tá? Que a criança esteja sob os cuidados o autor do processo ou sob os cuidados de quem está requerendo essa adoção, tá bom? A criança não participa da audiência, certo? A audiência não é lugar para a criança. Se for necessário, o colega pode pedir tanto na petição quanto em audiência que seja feito um laudo, um estudo psicológico da criança ou um estudo social da criança. Lembrando que quem está com a guarda da criança, em regra, tem essa vantagem, porque a criança precisa de rotina, a criança precisa de referências. E quem possui essa guarda, em regra, está em vantagem quanto à adoção do menor, ok? Bom, é uma audiência que não tem muito exatamente o que fazer, porque se for consensual,
As partes acordam, o Ministério Público verifica o que é melhor para a criança. Devem ser feitas algumas perguntas quanto onde a criança encontra-se, há quanto tempo ela encontra-se lá e quais são os cuidados com a criança. Depois disso, se tiver de acordo, não há nenhum problema, o juiz muito provavelmente vai sentenciar procedente à ação, vai deixar a adoção da forma com quem está à guarda. E se houver litígio? Bom, havendo litígio nesse processo, as provas a produzir serão mais robustas, mas sempre será observado a localização da criança, onde a criança encontra-se, há quanto tempo ela encontra-se, se ela já está adaptada ou não ao ambiente, se ela tem ou não rotina. Então, isso são provas a se produzir na audiência de instrução. E aí a gente vai trazer um outro vídeo falando quais provas produzir em audiência de instrução de adoção. Bem, eu espero ter ajudado. Saiba que não é difícil fazer uma audiência de adoção, especialmente se for consensual. As perguntas que serão feitas são perguntas bem objetivas e desejo boa sorte para os colegas que vão fazer esse tipo de audiência. Bom, se gostou do canal e não é inscrito, se inscreve. Se quer desejos e sentenças procedentes, deixa aqui nos comentários. Se tem alguma dúvida também, escreve aqui pra gente nos comentários. E não esquece de deixar o like. Até a próxima!